Cumprimento você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo ciranda, cirandinha. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Lucas, capítulo de número 22, vou ler do versículo 31 ao 34. Dizem assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Hoje é 13 de setembro de 2022. Deus Santo, é no nome de Jesus que estou em oração aqui. Quero te agradecer por esse momento, te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa. Também te apresento a minha vida, a vida da minha família. Nos ajude, esta missão também eu te apresento. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo ciranda, cirandinha, o título para a palavra do dia. E a razão, gente, dessa palavra hoje é porque, olha, o diabo, o capeta, o bicho ruim, o coisa feia, está me perturbando muito. Eu sei que ele também perturba você, persegue você, quer destruir você, mas estou falando de mim aqui, tá? E aí eu pedi a Deus uma palavra e o Espírito Santo me deu essa palavra hoje. E eu estou me baseando aqui exatamente nestas palavras em que o evangelista Lucas registra palavras de Jesus, quando Jesus está aqui, fazendo assim, predizendo, a traição de Pedro. E aqui nesse versículo 31, o Senhor Jesus está advertindo Simão Pedro, palavras registradas pelo evangelista Lucas. O Senhor Jesus diz assim: Simão, Simão, que é o mesmo Pedro. Ele chama 2 vezes o nome de Simão. Isso quer dizer que o Senhor Jesus estava chamando ele a atenção, Diz assim: eis que Satanás, o diabo, vos pediu. Veja que Satanás é subserviente em relação à pessoa de Jesus, tá? Satanás não faz o que quer, não. O diabo não manda, para poder fazer, perturbar. Um exemplo, o servo do Senhor, ele pede ao Senhor, como fez com Jó, pediu permissão a Deus para tocar em Jó, e Deus permitiu porque conhecia o coração de Jó, a integridade de Jó. E aqui ele diz que o diabo, Jesus falando, o Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Eu dei o título aqui hoje, dizendo ciranda, cirandinha, E foi assim um título, parece um título meio que coloquial, No folclore brasileiro, a ciranda é conhecida como a dança de roda. Mas a ciranda, ela é também conhecida como um utensílio chamado crivo. E ele era, esse utensílio chamado crivo, que também é chamado de ciranda, ele era perfurado, E se usava sempre para que fosse separado ali fragmentos, em movimentos frenéticos. Colocava-se ali alguma coisa como se fosse uma peneira. Foi basicamente isso que o diabo, Satanás, ele quis fazer com Pedro, Jesus está dizendo isso aqui, Era como se fosse colocar Pedro numa situação para chacoalhar a vida dele, Com esse utensílio, crivo ou cirandar, Como Jesus usou aqui o termo. Mas antes de eu falar aqui sobre o versículo de número 32, onde Jesus diz que rogou
por Pedro a Deus, né? Orou a Deus por Pedro, rogou, pediu com insistência, clamou, suplicou, implorou a Deus, que é isso que significa rogar. Mas antes disso, eu observo que Pedro, ele não era convertido, não. Porque o Senhor diz nesse mesmo versículo aqui: quando te converteres, confirma a teus irmãos. Apesar de estar andando com Jesus, de ver os milagres de Jesus, presenciar ali muitas coisas que Jesus estava fazendo, não é? Pedro ainda precisava de uma genuína conversão. Quem sabe eu preciso dessa conversão. Você e a senhora esteja precisando hoje dessa conversão, né? Mas aqui o Senhor Jesus diz: eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Saiba de uma coisa, mesmo que Satanás tente, como tem tentado a mim, nos entristecer, nos machucar, né? Nos destruir, Jesus está dizendo: eu estou aqui junto. Eu permiti essa prova porque conheço tua fé. E vou rogar ao Pai por ti, vou implorar ao Pai, a Deus por ti. João, o evangelista, no capítulo de número 17, deixa eu ver aqui, e vou ler versículo 9, depois 11 e 15. Veja como Jesus se preocupa conosco, assim como se preocupou com seus discípulos. Ele diz assim, versículo 9, eu rogo por eles. Está vendo a expressão rogar aqui de novo? Jesus está falando, eu rogo por eles, pelos discípulos, e consequentemente por nós hoje. Segue o texto, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso é Jesus falando ao Pai. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Veja a preocupação de Jesus, né? Quando ele está rogando, implorando a Deus pelos seus discípulos, e pede por você e por mim agora também, quando o diabo está querendo nos afrontar ou está nos afrontando. Versículo 15 diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi o que aconteceu quando ele disse a Pedro, eu roguei ao Pai, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O Senhor Jesus poderia ter impedido que Satanás, que o diabo, né, ele tentasse cirandar com a vida de Pedro ali, né, perturbando a vida de Pedro, mas ele disse que rogou ao Pai para que a fé de Pedro não fosse desfalecida diante daquela situação em que o diabo iria realmente prová-lo, testá-lo. Eu quero concluir com um texto muito conhecido na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, do mesmo Pedro aqui, já convertido mais na frente, já um apóstolo, cheio de experiência, né? Ele diz assim, eu não vou ler todo o texto, mas é conhecido. Ele fala que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele manda a gente ser sóbrio por causa disso. Então o diabo está sempre querendo nos destruir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para a senhora, para o senhor. O diabo tem dois trabalhos, eu aprendi isso. Um é de se levantar e o outro é de cair. Guarda essa palavra. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.